Simbora, simbora, turma! 19 de fevereiro de 2024, começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Estamos ao vivo via Instagram. Lembrando a vocês que esse vídeo vai ficar salvo tanto aqui no Instagram quanto também no YouTube. Vocês vão poder acompanhar posteriormente, mandar suas perguntas e é isso. Trago para vocês aqui 3 a 4 pautas bem importantes. Uma das pautas foi a mais pedida, sobre as declarações dadas pelo presidente Lula em sua visita a sua agenda de 5 a 7 dias no continente africano. Eu vou pedir a vocês para tirar os comentários para que todo mundo possa se concentrar e entender todo o contexto. Depois eu vou abrindo para as perguntas, tranquilo? Beleza? Deixa eu fazer logo isso aqui de imediato, ativar as perguntas, na verdade, e desativar os comentários. Pedir a vocês concentração geral. A gente sabe que na internet todo mundo quer ter opinião e todo mundo quer falar alguma coisa sobre as temáticas. Muita gente se ofendendo, impressionante que as pessoas não podem ouvir uma opinião diferente ou um outro ponto de vista, que partem logo para os ataques pessoais. Mas acredito que o público que nos acompanha por aqui possa ser um público mais qualificado. Na verdade, tenho certeza disso, tá bom? Então, começando com vocês aqui pela primeira situação, a Rússia teve, por agora, a sua maior vitória. Eu vou dizer para vocês que Vladimir Putin teve a maior vitória na guerra contra a Ucrânia desde maio de 2023. Eu digo para vocês desde maio de 2023 porque naquela época a Rússia conseguiu capturar uma cidade chamada Bakhmut. E agora as forças ucranianas foram expulsas, foram retiradas de uma cidade também localizada na parte leste da Ucrânia, na fronteira ali com a Rússia, a proximidade da cidade chamada de Avdiivka. Essa cidade, ela tem nos arredores um terreno plano, sem grandes rios ou sem grandes fortificações, sem grandes obstáculos, e existe uma perspectiva de que a Ucrânia, com o exército cansado e sem toda a atenção internacional que já teve outrora, ela possa não ter força para conter as forças, o exército da Rússia. Soldados ucranianos em Avdiivka resistiram a bombardeios quase que constantes, travaram batalhas intensas nos últimos dias para escapar da tentativa da Rússia de cercar a cidade. Mais de 900 dos 30 mil habitantes da cidade permaneceram por lá, a maioria sobrevivendo dentro de bunkers, no subsolo, com alimentos e suprimentos bem restritos. O destino dessas pessoas, cerca de 900 a 1.000 pessoas, é um destino considerado incerto. Então, eis a maior vitória de Vladimir Putin desde maio de 2023. A Rússia capturou mais uma cidade da Ucrânia, levando em consideração aí que a Rússia, por agora, tem aí entre 20% e 25% do território ucraniano. Outra notícia também envolvendo a Rússia é que um soldado da Rússia que mudou de lado, não sei se alguém lembra dessa história, um soldado russo, ele fugiu em um helicóptero para a Ucrânia. Ele fugiu levando consigo um helicóptero, ele mudou de lado, ele apareceu morto agora na Espanha. Levando em consideração que a Rússia tem um longo histórico de tentativas de assassinato de supostos traidores em solo estrangeiro. No Reino Unido, todo mundo deve lembrar da história, no Reino Unido, agentes russos mataram Alexander Litvinenko, usando polônio 210 em 2006, e tentaram envenenar um agente duplo com um agente nervoso soviético em 2018. Então, a Rússia tem, de alguma forma, de certa forma, um histórico de perseguir e de matar, envenenar aqueles que, mesmo morando em solo estrangeiro, sejam considerados traidores pelo Kremlin ou simplesmente pelo governo do Vladimir Putin. Falando em governo de Vladimir Putin,
vocês devem saber que a Rússia se aproxima por agora do processo eleitoral. A Rússia em 2024 vai ter eleições. A gente considera que são eleições de cartas marcadas, visto que nos últimos 20 e tantos anos, nos últimos 20 anos, Vladimir Putin conseguiu acabar com a imprensa livre naquele país, conseguiu exterminar qualquer tipo de oposição. E o destaque agora é que o Navalny, que a gente já falou muito sobre ele aqui, ele que sofreu uma tentativa de assassinato no contexto de um voo para a Alemanha, ele foi envenenado, conseguiu sobreviver, mesmo assim voltou para a Rússia contrariando todas as recomendações, ele virou uma voz da oposição naquele país. Quando voltou para a Rússia foi preso, estava preso há anos numa prisão na Sibéria, na região do Ártico, e ele apareceu morto. Ele que apareceu morto, a família alega que ele na verdade foi envenenado, ele foi assassinado, e inclusive a viúva do Alexei Navalny acusou diretamente hoje o presidente Putin de matar o seu marido, acrescentando que acredita que ele foi envenenado com um agente nervoso russo soviético. E ela também disse que as autoridades da Rússia esconderam de forma deliberada o corpo do seu marido depois da sua morte em uma colônia penal, e dizendo que simplesmente ele não poderia ser por hora o corpo, a família não poderia ter acesso por hora ao corpo, que aumenta ainda mais essa hipótese, essa ideia de envenenamento. Lembrando a vocês que Navalny, ele não era ligado a nenhuma grande família de oligarcas da Rússia, ele não tem origens na extinta União Soviética. Ele ganhou grande visibilidade quando ele criou um blog online, e nesse blog online ele fazia críticas aos amigos de Vladimir Putin. Ele provou com documentos que vários colegas de Putin que não tinham nada na vida do ponto de vista financeiro, bem de repente viraram milionários, bilionários e homens poderosos dentro daquele país. Então ele mexeu com o círculo íntimo do Vladimir Putin, virou uma voz da oposição, ganhou muita força usando aplicativos como o Telegram e afins, e passou a ser perseguido pelo governo de Vladimir Putin. Foi preso, sofreu uma tentativa de assassinato, foi preso posteriormente e agora apareceu morto. Um registro também aqui para vocês sobre essa questão. Saindo um pouco da Rússia, falando um pouco aqui sobre a Venezuela, eu vou chegar, para quem está esperando aqui que eu fale sobre Oriente Médio, muita calma, eu vou chegar lá, tá bom? Temos mais de 500 pessoas ao vivo aqui, maravilha. O presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro, deu 3 dias para que funcionários do escritório do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos deixassem o país. Esse prazo ele findou, salvo aconteceu hoje, os funcionários eles foram obrigados a sair da Venezuela. Lembrando que a Venezuela, em tese, tem eleições presidenciais para esse ano. Maduro, ele tinha feito um acordo com a oposição teria uma candidata, a Maria Corina, ela acaba de ser declarada agora em janeiro inelegível por um Supremo Tribunal que praticamente foi todo nomeado pelo Maduro. Ela foi considerada inelegível. Ela era um dos poucos nomes que poderia bater de frente com o presidente, e agora, somada essa questão de tornar um opositor inelegível e vários dos seus de políticos ligados a ela foram presos ou silenciados dentro do país, agora Maduro veio com essa medida, expulsando membros do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O que é que aconteceu para ele expulsar esse pessoal da ONU? É porque a ONU local, o Alto Comissariado, o escritório da ONU, condenou a prisão de um ativista, o Rocio San Miguel. Ele foi preso, ele está na sede do Serviço de Inteligência em Caracas. Ele ficou conhecido por fazer denúncias contra o governo do Nicolás Maduro. E afirma que, depois dessas denúncias,
A ONU soltou um relatório, especialistas da ONU divulgaram um relatório em que afirmam que o programa contra a fome de Maduro é ineficiente, ele é ineficaz, e acusou o governo de Maduro de medidas de tortura e de praticar a corrupção. E aí o Maduro disse, olha, enquanto vocês não cancelarem esse relatório, enquanto vocês não retificarem, não é ratificar, confirmar, enquanto vocês não retificarem publicamente esse relatório, a decisão de expulsá-los, expulsar o pessoal da ONU, ela está mantida. Então, em paralelo a isso, a gente começa a falar da visita do presidente Lula na África. Vamos pegar alguns pontos aqui e relacionar com essa minha fala anterior. O primeiro ponto é que eu vejo, sim, com bons olhos, essa relação do Brasil com a África, do ponto de vista político, econômico e social. A África hoje, é importante dizer, algumas pessoas tratam a África como um país. A África é um continente com grande diversidade cultural, étnica e do ponto de vista histórico. A África tem seus 50 e tantos países. Um dos países, talvez o país mais jovem do mundo, é um país bem conturbado, tem uma turbulência danada, é o Sudão do Sul. Eu até acredito que nos próximos anos, nas próximas décadas, novos países possam surgir no contexto daquele continente. E a África é um continente de oportunidades. Você tem a questão do mercado consumidor que cresce, um mercado consumidor que ainda não tem acesso ao crédito, ao sistema bancário, à internet de forma assim significativa. Você tem disponibilidade de matéria-prima, de terras raras, tanto que a potência econômica que mais investe na África nos dias de hoje é a China. É a China. E alguns jornais falam de uma nova corrida pela África semelhante àquela que aconteceu no século XIX. Então, a visita do presidente à África é uma visita que pode trazer boas parcerias do ponto de vista empresarial, econômico, social, político, que seja. Foi uma visita, foi uma agenda de 5 a 7 dias, só que aí começaram as declarações. O que é que eu percebi? Quando o Lula participou da abertura da 37ª cúpula da União Africana, o discurso de Lula ele foi relativamente moderado. Um discurso, eu diria, ensaiado. O discurso ele foi ali preparado. Então, na plenária do evento, em meio a uma série de ataques, muitos países criticando abertamente Israel, ele fez críticas a Israel, mas também fez menções ao que aconteceu no 7 de outubro, ao Sábado Sangrento, aos ataques que foram efetuados ali pelo Hamas. Quando ele foi fazer uma entrevista posterior à plenária e os jornalistas fazendo questionamentos e ele dando ali uma declaração, foi quando ele relacionou os acontecimentos da faixa de Gaza, o que acontece hoje na faixa de Gaza, ao contexto da Segunda Guerra Mundial. Ele não citou nominalmente o Holocausto, mas ele relacionou Gaza ao contexto da Segunda Guerra, ao contexto do nazismo, ao contexto de Hitler, e bem, vocês devem saber a repercussão que isso tudo tomou. Hoje cedo, no grupo fechado, eu tenho 3 grupos hoje no WhatsApp. Nesses grupos eu vou gravando podcasts e vou colocando, expressando minha opinião, análises geopolíticas quase que diariamente. Quem ainda não conhece o grupo, quiser experimentar, inclusive, é só depois acessar o link que tem na bio aqui do Instagram. No caso do YouTube, eu vou deixar o link também nos comentários. Eu disse para vocês que essa fala de Lula, ela foi terrível. Ela foi terrível, ela foi muito ruim, ela foi péssima, para não usar outros termos aqui. Não agregou em absolutamente nada essas declarações. No máximo o que aconteceu, abre aspas e fecha aspas, no máximo a perda de apoios. Se você perguntar a alguma grande liderança,
algum outro país aplaudiu Lula? Não. De imediato, Lula recebeu aplausos do grupo terrorista Hamas. E, na minha opinião, e aí é meu ponto de vista, você ser aplaudido pelo Hamas, por um grupo terrorista como o Hamas, que algumas pessoas insistem, é um grupo de resistência, não é. O que o Hamas pratica é terrorismo. Receber aplausos do Hamas não é algo positivo, pelo contrário, não agrega, pelo contrário, acaba desagregando. Então, se você parar para analisar, se a gente parar para pensar, o Israel soltou uma declaração através do ministro das Relações Exteriores: não perdoaremos e não esqueceremos, em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, informei ao presidente Lula que ele é uma persona não grata em Israel até que ele peça desculpas e se retrate. Eu acho pouco provável que o presidente se retrate, ao mesmo tempo também que eu não vi ele publicamente depois defendendo de forma significativa a fala. O termo persona não grata é um instrumento jurídico, eu falei sobre isso hoje de manhã, utilizado nas relações internacionais para indicar que um representante oficial estrangeiro não é mais bem-vindo. Isso faz parte da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. O termo foi descrito no artigo 9, enfim, foi o que aconteceu. Paralelo a isso, o embaixador do Brasil, o Frederico Mayer, ele foi levado pela cúpula política de Israel ao Museu do Holocausto e houve um repúdio público, e o Brasil, de alguma forma, convocou o seu embaixador para também tentar mostrar um certo repúdio sobre as falas ditas pelo governo do Benjamin Netanyahu e afins. Vou falar uma coisa para vocês aqui, atenção. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Criticar o governo de Israel, isso já foi feito, inclusive, pelo próprio presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. Ele já fez críticas, ainda que discretas, ao governo do Benjamin Netanyahu. O governo dele já foi criticado. O Benjamin, ou Bibi, como alguns chamam, ele é o primeiro-ministro que passou mais tempo no cargo em Israel, desde a fundação de Israel. Nenhum primeiro-ministro passou tanto tempo no cargo. Ele é muito criticado internacionalmente, ele também é muito criticado domesticamente. Ele chegou a perder a maioria no governo, ele foi afastado, se afastou. Israel formou um novo governo, esse novo governo de coalizão, a oposição não vingou. Na época eu disse aqui ao vivo que aquele novo governo com Lapid e companhia não ia dar certo. Abriram espaço para a volta do Benjamin Netanyahu. A popularidade dele interna não é uma popularidade alta, porque muitos dos que vivem e que sofreram aqueles ataques terroristas do 7 de outubro consideram que essa foi a maior falha de segurança da história de Israel, desde o Yom Kippur, desde a guerra de 1973, no contexto do feriado religioso do Dia do Perdão, e as pessoas naturalmente relacionam os ataques à incompetência do governo do primeiro-ministro. Então, tem protestos em Israel contra o primeiro-ministro. Tem uma polêmica muito grande envolvendo a questão do conflito entre o legislativo e o judiciário, como se o legislativo quisesse capturar parte do que o judiciário teria de competência e vice-versa. Há um conflito interno. Ele não é uma unanimidade dentro de Israel. Só que uma coisa é criticar o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, ou criticar o governo de Israel, ou citar ações de Israel dentro da faixa de Gaza. Outra coisa muito mais grave é você colocar numa mesma balança e tentar relativizar, colocar numa mesma situação de comparação. O que aconteceu no contexto da Segunda Guerra, no contexto do Holocausto, é algo muito
caro para o povo judeu com o que acontece por agora. E daí é que vem a crítica. Eu quero só citar aqui uma situação com vocês, só para tentar ilustrar. Eu trouxe aqui algumas análises, vamos lá. Tem um político, tá, que governa a Turquia, o Recep Tayyip Erdogan. O Erdogan da Turquia, ele declarou apoio ao Hamas. Lembram que eu falei sobre isso aqui? Ele declarou apoio ao Hamas, disse que o Hamas não era terrorista e que terrorista era o primeiro-ministro de Israel. E isso gerou aí uma situação muito forte. No final de novembro agora, de 2023, Erdogan, ele foi a um evento em Berlim, na Alemanha, e ele disse que a Alemanha apoia Israel na guerra contra o Hamas por sentir culpa pelo Holocausto. Eu vou colocar a fala do Erdogan. A guerra israelo-palestina não deve ser avaliada a partir de uma mentalidade de dívida. Falo livremente porque não devemos nada a Israel. Veja, ele é um dos maiores críticos, ele apoia o Hamas abertamente, mas a fala dele não repercutiu tanto internacionalmente como a fala do presidente Lula. E aí você pode dizer que o Brasil tem grande representatividade. O Brasil, na verdade, com o Oswaldo Aranha, no contexto da década de 40, foi um país importante para aquela ideia da ONU, da solução dos dois estados, a divisão da Palestina, um estado para os judeus, um estado para os árabes, palestinos, palestinianos. Tá? O Brasil, que sempre teve uma posição de equilíbrio, a fala do presidente rompeu. Tá? E é importante dizer que o mesmo Lula, e aí eu vou dar um exemplo, o mesmo Lula que fez críticas, deixa eu voltar aqui para um contexto que eu não falei. A ONU tem uma agência, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Palestinos. Essa Agência das Nações Unidas de Assistência aos Palestinos, ela foi fundada no final dos anos 40, depois da Primeira Guerra Árabe-Israelense, que Israel chama de Guerra da Independência e parte dos palestinos diz que chama aquilo dali de a tragédia. A tragédia. Aí vejam bem, criaram por volta de 1949 essa Agência das Nações Unidas de Assistência aos Palestinos. O objetivo, ajudar, auxiliar refugiados palestinos. Recentemente, documentos dão a entender e são documentos assim, provas documentais de que a agência foi comprometida de 3 maneiras. Contratando terroristas em massa, terroristas infiltrados na agência, deixando suas instalações em Gaza serem usadas militarmente pelo Hamas e se apoiando no Hamas para distribuição específica de ajuda humanitária, desviando ajuda humanitária. A agência demitiu alguns dos funcionários, até que a investigação fosse concluída. O secretário-geral da ONU, português, o Antônio Guterres, disse que vai apresentar um relatório agora em março, um relatório público preliminar, para mostrar se essas provas têm sentido ou não. Eu só sei que, diante dos documentos, 10 dos principais países, essa agência vive de doações, como tudo ou quase tudo das Nações Unidas. 10 dos principais países financiadores da agência suspenderam o dinheiro temporariamente, as doações, porque disseram, olha, a agência tem que provar que não tem ligação com o Hamas. Se ela provar, se a ONU provar, a gente volta a doar. Mas é muito estranho que o Hamas tivesse toda aquela infraestrutura. Vocês viram a infraestrutura do Hamas, a quantidade de mísseis, armamento pesado, quilômetros e quilômetros de túneis com sofisticação em termos de energia, de combustíveis e afins. Então, o que se diz é que o dinheiro que ia para a agência, na verdade, ele era usado pelo Hamas para montar um poder paralelo dentro da faixa de Gaza que foi usado naquele 7 de outubro. E aí,
O presidente Lula, nessa visita à África, ele disse, olha, o Brasil vai continuar doando e vai aumentar a verba para essa agência e não vai abandonar a causa palestina. Só que a causa palestina é uma coisa e a causa do Hamas é outra. A causa do Hamas é outra. E aí a gente sente falta. Por quê? Ele criticou esse fim, essa suspensão da ajuda à agência das Nações Unidas, voltada à causa palestina, mas ele não falou abertamente, criticando o governo de Maduro, que expulsou o Alto Comissariado da ONU da Venezuela. Também não falou abertamente, criticando sobre a questão da morte ou assassinato, possível envenenamento, né? Não há uma conclusão, e é difícil que tenha, vindo da Rússia, sobre o líder opositor Alexei Navalny, que estava preso aí há mais de 3 anos. Há mais de 3 anos. Então, é sobre isso também que acaba vindo. Algo que eu trouxe hoje de manhã é que 2024, hoje, 19 de fevereiro de 2024, é muito diferente de 2010. Em 2010, Lula saiu da presidência com um índice de popularidade alto. Fez, inclusive, a sucessão. E com uma certa inserção do ponto de vista internacional. Hoje, o Brasil tem um contexto doméstico muito diferente. Vocês percebam pela internet, a polarização ela é feroz. As pessoas ali polarizando e o ódio e assim as discussões, o debate que foge do bom senso e afins. Então, ele não assinou a carta em repúdio às prisões arbitrárias na Venezuela, não protestou contra a trapaça, foi uma trapaça de tornar a Maria Corina inelegível, e não houve repreensão a Maduro com aquela ameaça de anexar Essequibo e companhia e Vladimir Putin, e por aí vai. Tá? Então é sobre isso que a gente vai falando e tendo essa noção. Outros líderes de esquerda, eu tinha até falado sobre isso hoje de manhã também, o rapaz, o mandatário do Chile, o Gabriel Boric, jovem, o mais experiente, o ex-presidente do Uruguai, o José Mujica, enfim, ambos têm condenado ações autoritárias cometidas por Nicolás Maduro. Ambos têm condenado ações da Venezuela. E são lideranças da esquerda latino-americana. Tá? Então, a visita à África pode trazer boas notícias ao Brasil, mas esse tipo de declaração, e vou dizer, a depender dos resultados, das eleições dos Estados Unidos, com a possível volta de Donald Trump, esse tipo de declaração, esse tipo de colocação pode piorar ainda mais o cenário. Então, é isso, turma. É isso. Deixa eu abrir os comentários. Eu tentei ser breve, tá, gente? Maior vitória de Putin desde maio de 2023. Mataram um russo na Espanha. Dá para imaginar. Navalny, a morte de Navalny. Venezuela e as movimentações da visita presidencial. Tranquilo? Beleza, turma? É isso. Não se trata de torcida para A, B ou C. Mas descer um pouco do palanque, pessoal. As pessoas têm uma visão apaixonada demais. Mesmo quem, independente do voto que você deu na última eleição, as declarações foram péssimas. E dá para perceber que nem o próprio governo como um todo tem reiterado ou insistido nas declarações do presidente. A impressão que se tem é que estão esperando esfriar, como possivelmente vai acontecer. Tranquilo, turma?
Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Perguntas? E lembram daquela história de que o Brasil queria se colocar como mediador do conflito? Que algumas pessoas disseram que o Brasil tinha condições. Eu digo, olha, o Brasil não tem condições porque, gente, o Oriente Médio é um barril de pólvora, o Oriente Médio é um nó geográfico. A situação do Oriente Médio é complexa demais. Não é o Brasil que vai definir ou resolver. Agora, com declarações como essa, esqueçam qualquer tipo de mediação. Não dá. Qualquer tipo de mediação. Tranquilo? Tem críticas ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Quem aqui me segue há um ano, pelo menos, e assiste ao Minuto Geográfico? Eu já fiz, tá tudo gravado. Eu já fiz várias edições falando sobre o governo dele muito antes do 7 de outubro. Só que veja, o presidente foi improvisar. Só que ele é chefe de Estado. Ele é chefe de Estado. Ele é presidente do Brasil. E no improviso, deu no que deu. Deu no que deu. Vai ter quem defenda dizendo tá certo e é isso mesmo? Quer dizer então que civis não estão morrendo em Gaza? Civis estão morrendo em Gaza. Sim. Mas a discussão não é essa, o debate não é esse. Tranquilo, turma? Beleza? Eu vou precisar me ausentar agora, tá bom? Estamos ao vivo aqui há quase 30 minutos, aí começa a história aí, algumas pessoas falando de impeachment e, gente, menos. Desacelera. Desacelera. Tá? É um outro contexto, uma outra... Eu trago notícias para vocês, tá? Tranquilo, turma? Deve ser, né, Marcos? Deve ser. É muita gente com bobagem. É isso. Beleza? Turma, eu vou indo. Saúde, paz e boas energias. Quem quiser entrar no grupo, assinar, experimenta, o link está na bio. Também, se não quiser, tranquilo. A gente segue firme e forte. Mas não dá para defender a fala do presidente. Não dá. Se você defende, eu respeito. Mas não dá para defender. Não dá. Não agrega. Não ganhamos nada com isso. Nada. Nada. E o tempo vai mostrar. Beleza, turma? Firmeza. Beijo para todos vocês. Ô Ricardinho. Ô Ricardinho. Nem o Tribunal Penal reconheceu um tribunal politizado, direcionado. A turma queria que houvesse essa condenação prévia a Israel e não houve. Isso é achismo, cara. É achismo. Menos lacração. Menos lacração. Estudem, leiam, cuidem da saúde. Só gastem energia com algo que vocês possam controlar. O celular pode ser um grande veneno. Tranquilo? Valeu!
Fui! Simbora! Simbora, vambora! Valeu, turma! Obrigado pelo carinho! Valeu!